E pra finalizar, vamos falar das 5 séries que eu assisti, então, nesses 3 meses, tá bom? Em janeiro eu assisti a primeira temporada de The Last of Us. E é uma série de zumbi, basicamente. Então, tipo, fim do mundo por causa de zumbis. Só que os zumbis aqui, eles são super diferentes, sabe? Do que normalmente a gente vê. Essa pandemia, por causa de zumbi, começa por conta de uns vírus que aparece com o aquecimento global. Meio preocupante, talvez. Mas esse vírus, ele começa, então, a possuir ali de pessoas. A gente vai ter que gravar daqui agora, eu espero que vocês não se importem, tá bom? Mas então, esse vírus aí vai começar a dominar as pessoas, transformando elas em criaturas muito violentas, tipo zumbis mesmo. E a sociedade ela vai entrar em colapso, vai ter várias zonas de quarentena militarizadas, sabe? Então os militares tomam conta aí dessas zonas. Vamos ter também grupos de rebeldes, ou seja, pessoas que se rebelam contra essas zonas aí de quarentena e vivem aí no mundo solto, né? Tentando sobreviver da maneira deles. E, enfim, a gente vai acompanhar várias histórias de várias pessoas. E o principal vai ser o Joel, que é um homem que teve muitas perdas durante a vida, então por conta disso ele se torna uma pessoa muito ranzinza, endurecida e chata. E a Ellie, que é uma jovem, uma menininha ali de 14 anos, que é imune ao vírus. E aí a gente vai ver o Joel levando ela até um lugar lá que ela precisa ir pra ser estudada, né? Pra ver se conseguem achar a cura contra esse vírus. E, obviamente, ele vai acabar fazendo com que o Joey veja a vida de uma outra maneira. É muito fofo e eu gostei demais. Aí depois também assisti uma série de época que se chama As Guerreiras, que é uma minissérie francesa onde nós vamos acompanhar 4 mulheres. A primeira é a Marguerite, ela é uma prostituta muito misteriosa que vai acabar de chegar ali na cidadezinha e tem vários segredos que a gente precisa descobrir. Inclusive na história dela vai ter ali um menino, né, que presta seus serviços aos militares, né? Então ele é militar ali e tá lutando na guerra. É uma história que se passa ali na Primeira Guerra Mundial. A segunda mulher, Caroline, ela vai perder o marido e vai ter que assumir, então, a fábrica dele de caminhões. Só que ela vai transformar essa fábrica, assim, numa coisa muito importante pra guerra. E aí tem o irmão do marido dela que quer tomar a fábrica dela. E, enfim, é um negócio muito louco também da família dela. Depois nós temos a Madre Agnes, que ela vê o seu convento transformando ali em um hospital para soldados feridos. E por último nós temos a Suzanne, que é uma enfermeira e ela tá foragida. Então, a gente não sabe do que ela está fugindo, mas é de algo que ela fez no passado dela. E a gente vai ver ela ali tentando ajudar as pessoas no convento e ao mesmo tempo fugindo de um cara que tá atrás dela por causa do passado dela, que a gente não sabe qual é. A gente vê de forma muito realista a guerra e os impactos dela, principalmente na vida das mulheres, que teve que se reinventar nessa época e que prestou seus serviços de forma muito boas ali neste período, né? Normalmente a gente sempre pensa nos homens soldados, mas as mulheres estavam ali por trás, mantendo a sociedade em andamento. A gente vê muito claro a força e a resiliência das mulheres nesse período tão difícil de guerra e em tempos de adversidade, certo? Então eu gostei muito, porque normalmente quando a gente fala de filmes de guerra, a gente sempre vê a parte dos soldados, a gente vê a parte dos homens. Então ver algo dedicado a mostrar o lado da mulher, os papéis que elas tiveram nesse período e a sua importância foi muito, muito legal de verdade. Depois assisti Segundas Intenções, uma série focada em adolescentes super ricos e que tem vários problemas pra resolver. E nós temos aqui 2 meios irmãos, que é a Caroline e o Lucian. E o Lucian é completamente apaixonada pela Caroline. E aí ela fica usando o Lucian pra fazer as coisas que ela quer e não sei o que. E aí, por outro lado, tem a Anne, que é uma menina ali que o Lucian também vai meio que se envolver romanticamente, mas por questões de poder. Enfim, é uma série bem relacionada a isso, a poder e dinheiro. E foi muito interessante assistir, eu gostei bastante. É inspirado num filme de mesmo nome. E foi muito legal, de verdade. Eu queria que tivesse segunda temporada, mas pelo que eu vi foi cancelado. E fiquei bem triste, porque a atmosfera, assim, é bem legal. É uma coisa, assim, que a gente não vê em muitos filmes. E eu gostei. Eu vou ler aqui pra vocês a sinopse, tá? Que eu encontrei, só porque eu acho que ficou meio confusa a minha. E eu não sei direito como explicar. Então vamos lá. Os protagonistas são os meus irmãos Caroline e Lucian, que fazem de tudo para manter sua posição no topo da hierarquia social. Quando Trot ameaça desmoronar o poder que construíram, eles manipulam Anne, filha do vice-presidente dos Estados Unidos, para proteger seus segredos obscuros, criando um ambiente de traição e sedução. É bem isso mesmo, sabe? É muito negócio de poder, como eu falei, ganância, esse negócio de sedução, de ambição e de poder e de... Ai, um negócio assim.
Em último lugar, assisti a minissérie chamada Não Nos Calaremos, onde nós vamos ver aqui vários casos assim de abusos. Então, é um tema super sensível, certo? E, como eu falei, nós vamos ter ali a nossa protagonista, ela vai sofrer uma forma de abuso, ela também vai conhecer uma outra garota que também vai sofrer abuso de um professor, e a gente vai ver as diferentes formas que um abuso pode ocorrer, pode acontecer. Vamos ver também a questão de bullying, de família, amores, amizades e coisas assim. Também vemos abuso no relacionamento, né? Então tem uma outra amiga dela também que tá ali num relacionamento super tóxico, super errado, assim, que o cara é super babaca e ela não consegue sair. A nossa protagonista, inclusive, ela passa maus bocados, não só dessa questão aí do abuso, mas também na questão de bullying, na questão de receber coisas inapropriadas no celular de pessoas mal amadas. Enfim, é uma série muito sensível, que fala sobre muitas coisas sensíveis, mas que foi importante assistir. Mas eu acho que assim, no final da série, muitas coisas foram resolvidas de forma superficial, sabe? Eles trouxeram muitos assuntos e muitos pensamentos e resolveram de forma muito superficial. Eu acho que a vida ela é assim mesmo, sabe? Tipo, tem muitas coisas que no final não vai ter uma solução da forma como a gente espera. Nem tudo vai dar em cadeia, nem tudo vai dar em polícia. Às vezes as pessoas elas vão se resolver ali, ou melhor, vão ter que se resolver da forma como dá e continuar a viver a vida. Então nós temos que ser fortes porque não tem outra opção. E foi interessante também olhar por esse lado, mas ao mesmo tempo eu achei que foi meio amenizado, assim, sabe? Algumas coisas. De qualquer forma, eu gostei muito da amizade construída entre a nossa protagonista e a melhor amiga dela. Super lindas, magníficas, que atuam muito bem. E eu gostei muito da amizade das duas, foi muito fofinho acompanhar. E a última série que eu assisti foi o Leopardo, que eu amei demais. É uma minissérie também. É de época, inclusive. Aqui nós vamos conhecer a história do príncipe da Sicília, o Fabrício Salina. Basicamente, no período em que essa série se passa, está rolando ali a unificação da Itália. Então, a gente vai ver a decadência da nobreza e a ascensão da burguesia. E como que o poder ali do príncipe está em xeque, né? E a gente vai ver essa questão das mudanças realmente da sociedade, da mudança de forma de governo e tudo mais. E aí a gente vai acompanhando, então, o príncipe tentando manter a sua família e o seu status social, né? Tentando se manter com dinheiro, tentando se manter ali com influência, com poder. E aí nós vamos ter também toda uma questão, assim, da família do próprio príncipe, né? Porque tem os filhos dele que tem muito... O filho mais velho, na verdade, quer muito, assim, a atenção do pai. E o pai, ele é muito apaixonado, né, pelo sobrinho, porque o sobrinho é basicamente ele, sabe? Mais jovem, assim. O sobrinho, ele tem ambições, ele tem um jogo de cintura muito parecido com o do tio, né? Enquanto o filho do príncipe é muito, tipo, invasivo e tal. E a gente vê a história desse filho, a gente vê a história da filha dele, que é a Concetta, que é a filha preferida dele, dá pra ver. E do sobrinho Tancredi, eles vão ser apaixonados, inclusive. Mas também tem uma outra menina que vai aparecer, aí se colocando no meio deles dois, que é a Angélica, que, gente do céu, que atriz magnífica. Ela é muito linda, gente. Inclusive, essa série vai servir boniteza, tá? Tanto de cenário, quanto de... Gente, que roupas que essa série tem. O vestuário dessa série é incrível, gente. Lindo, lindo, lindo os vestidos que aparecem. Tipo, meu Deus. É uma série muito bonita, é uma série bem feita assim, sabe? E eu gostei da série. Eu gostei, sei lá, eu gosto muito de séries de época e ainda mais essas assim que trabalham um pouco na questão política, porque como eu falei, né, nós vamos ter muito esse choque de tradição e de modernidade e da melancolia diante do progresso, principalmente para as famílias que estão de boa, que estão bem. Então, o príncipe, sim, gente, naquela época, em questão hierárquica, não tinha como estar melhor, né? Rico, poderoso. Pra ele, Sicília, pra ele a Itália estava maravilhosa do jeito que estava. Porém, pro povo, a gente sabe que não. E se fez necessário essa revolução, né? Esse novo período. E assim, eu fiquei pensando muito nessa questão de que, tipo, quando a gente tem uma revolução, por exemplo, a Revolução Francesa, pro príncipe e pra rainha, tava tudo mil maravilhas. Mas e o povo, que tava passando fome, que tava passando por coisas muito difíceis, enquanto a princesa tava gastando pra caramba lá com os vestidos dela. Ah, é porque ela não conhecia, não tinha esse olhar pro povo, não sabia de todas essas dificuldades. Talvez, né, fosse meio cega ali, alheia à população. Mas aí você fica pensando, tipo, isso é justo? Igual hoje em dia, tantas pessoas que ganham tão bem
Por que que um cantor ganha tanto dinheiro? Por que que um ator ganha tanto dinheiro? Por que que um influencer ganha tanto dinheiro? E quanto que a classe trabalhadora não consegue nem emprego, enquanto a classe trabalhadora tá passando fome, não tem casa, porque as coisas estão cada vez mais caras. A renda é mal distribuída. O governo não administra as coisas, na verdade só tem manipulação ali dentro e coisa para si próprio, né? O governo não pensa no povo. E aí nós vemos diversas pessoas passando fome, sem trabalho, sem poder fazer uma compra básica, porque um salário mínimo, gente, hoje em dia não dá nem para pagar aluguel e fazer uma compra decente. Então a pessoa come arroz, se tiver numa boa semana, mora em uma casa construída em periferias, porque não tem como morar num lugar de uma forma certa, com uma casa decente, tá ali numa casa em condições inumanas. Eu fico pensando, a gente tá precisando ver a forma como a gente tá administrando essa questão de salário, a forma como a gente tá administrando diversas coisas na nossa sociedade, sei lá, sabe? É muito difícil pensar. Eu só sei que eu fico muito indignada enquanto umas pessoas têm muito e outras têm tão poucas. E aí a gente vê, né, quando a gente vai estudar história e a diferença de classes sociais, a gente fica tipo, isso mesmo, né? Esse povo tinha que se revoltar mesmo, porque que é isso, cara? Cadê o rei? Cadê a rainha? Que abuso de poder é esse? E a gente passa basicamente as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes, né? A fome continua, a pobreza continua para muitas pessoas, enquanto outros têm demais. Tem aí 7 casas. E tem trabalhador que não consegue ter uma casa durante a vida inteira deles porque não dá por causa do preço. Se pensar, né? Então, gostei muito dessa série. Lindíssima, história muito envolvente. Me fez querer voltar a escrever, inclusive. Os personagens são muito fortes, são muito apaixonantes. E, ao mesmo tempo, também odiamos alguns. Ai, gente, sei lá. Eu gostei muito dessa série, então, por favor, assistam. Eu dei 4,8 estrelas, só não foi 5 por causa de quê? Eu me decepcionei um pouquinho no final. Principalmente no romance que acontece entre Tancredi, Angélica e Concita. Aí não gostei do final desses 3. Aí fiquei decepcionada. Então vou dar 4,8 estrelas porque eu sou dessa assim, gente. Se não acontece da forma como eu quero, eu fico triste. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse super filme, né, gente? Isso aqui eu acho que ficou muito grande, mas eu falei de tudo que eu precisava falar. Eu acho, gente, que de livros eu vou fazer trimestral, mas de séries e filmes eu vou fazer bimestral, porque eu falo demais, eu gosto muito de falar sobre produções. Não sei, gente. Acho que vou fazer vídeos bimestrais. Comentem aqui o que vocês preferem, vídeos mais longos ou mais curtos. Vídeos também para séries e filmes de acordo com o que eu vou assistindo, falando sobre opiniões, falando sobre figurino, falando sobre personagens, dando até um pouco de spoilers, porque eu gosto muito de conversar. Então comenta aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado. Super beijo, tchauzinho!